Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, em especial no ano que o SENAR está celebrando seus 30 anos de existência, numa bonita caminhada, a gente pode dizer, né? E Denise está à frente agora. Então vamos dar uma passada no ano. O ano é um ano importante, porque é como se fosse uma preparação para 2020. Então, se a gente conseguir trilhar esse caminho bem, a gente vai estar mais preparado para vivenciar, não é 2020, é 2020, 2021, 2022, 2023, quer dizer, o que vem ali pela frente, né? Eu, desde 2015, que eu mostro esse índice cíclico, né? A queda acentuada que começou a ocorrer em 2015 e agora a gente está chegando no final da caminhada, embora até 2022 o índice ainda caia. Quer dizer, 2020 ele diminui a acentuação da queda, mas esse índice cíclico, que é dos 10 ciclos planetários, né, que são a base da astrologia mundial. Então, esse é um índice cíclico feito por alguns autores franceses, o Gustave Lambert Brahy, o André Barbeau, que esse é o índice do André Barbeau, com uma pequena diferença um do outro, né? E importante também a gente lembrar que a redução do arco dos planetas, a distância entre eles está diminuindo e ela chega a praticamente 100 graus em 2020. Esse é um estudo também do André Barbeau, que ele vai dizer que quando os planetas lentos se aproximam, provocam um desequilíbrio no sistema solar e isso vai causar na Terra crises, situações marcantes para a humanidade. Então, os ciclos planetários desse ano, nós estamos no último aspecto de Urano com Netuno, que a gente vai dar uma passada. Isso começou, na verdade, em 2017. É um ciclo pequeno, mas muito importante, de dois planetas lentos que só se encontram cada 170 anos e que fizeram essa conjunção em 93 e que provoca algumas das situações que a gente está vivenciando. Então, nós estamos a caminho do último aspecto e foi importante que essa lua nova agora de março, que tem causado tantas situações dramáticas e difíceis, foi uma lua nova em conjunção com Netuno, ativando essa semi-quadratura. Saturno insistiu com Netuno em 3 aspectos, Júpiter quadratura decrescente com Netuno, digamos assim, o que marca esse ano, né? Eles já fizeram um encontro, vão fazer mais 2 encontros, a sexta quadratura com Urano, que isso indica o seguinte: Urano está envolvido na quadratura de Júpiter com Netuno, porque ele faz uma semi-quadratura com um e uma sexta quadratura com outro. Então, na verdade, aquilo acaba funcionando como um conjunto, né? E no fim do ano, faz um aspecto, vai aparecer, isso a gente vai ver no eclipse de 26 de dezembro, o trígono de Júpiter com Urano, que é muito parecido, e a aproximação da conjunção Saturno-Plutão. Já estão em conjunção. Ou seja, o aspecto exato vai ser em 12 de janeiro de 2020, mas eles já estão em conjunção, porque o orbe que se trabalha na astrologia mundial da ordem de 7 ou 8 graus. Então, eles já estão aí juntos. E temos um agravante, que eles estão ligados por paralelo. Paralelo, vocês devem saber que é uma relação entre planetas por declinação, a posição na mesma declinação. Desde 2016, Saturno e Plutão vêm se aproximando. 2 graus de diferença, 1 grau de diferença. Esse ano, eles realmente fazem o paralelo exato. E quem está junto também? Júpiter. Ou seja, Júpiter, na verdade, ele começa agora de junho a setembro, os 3 já estão juntos pelo paralelo. O paralelo, ele vai descrever um clima, ele não tem a força de exteriorização dos aspectos. Como diz muito bem o meu colega gaúcho, Clóvis Pérez, ele vai dizer que os aspectos são solares, eles ocorrem sobre a eclíptica, então eles têm uma força de expressão maior, enquanto os paralelos de declinação sedimentam e mobilizam condições que os aspectos trarão à ação.
Quando eles acontecem simultaneamente, eles reforçam o aspecto, né? Então, nós ainda temos essa, quer dizer, atualmente Saturno e Plutão estão em conjunção e em paralelo. A semiquadratura de Urano com Netuno, como eu falei, aparentemente é um aspecto não tão forte quanto uma quadratura, mas ele é o primeiro aspecto de desenvolvimento do ciclo Urano-Netuno, e daí ele, por isso, adquiriu uma força. Ele é um ciclo de desordem, de situações imprevistas, de complicadas, desconcertantes e fora de controle, como que a gente vem vivenciando. E a revisão da magia da tecnologia. O que a tecnologia faz por bem para nós e por mal? Via Deep Web, né? Então a gente vai encontrar, ver tudo que é bom e ver tudo que é ruim. Por quê? Principalmente essa força da internet ocorreu em 97, a partir de 97, depois que Júpiter passou na conjunção Urano e Netuno. Então ele ampliou e propagou aquilo. E agora nós estamos revendo o que isso provoca, né? Não há limite para o que é imaginado, seja para o bem ou seja para o mal. Então, no bom sentido, ele indica criatividade, inventividade. Por exemplo, a geração dos startups foram as pessoas que nasceram com a conjunção Urano-Netuno, né? Porque isso indica muita imaginação e muita criatividade. Só que também pode funcionar para o mal, com uma total desconexão da realidade, né? E a quadratura de Júpiter com Netuno? A cada 3 anos tem uma quadratura de Júpiter com Netuno. Porém, com Júpiter em Sagitário e Netuno em Peixes, só a cada 166 ou 167 anos. Por quê? Netuno tem um ciclo de 164, então ele só vai passar por Peixes a cada 164 anos. Então, Júpiter que passa de 12 em 12 anos por Sagitário, mas para encontrar Netuno em Peixes, isso realmente é um aspecto bem majado, né? Total falta de limite. Reputações arruinadas por comportamentos enganosos. Não preciso nem falar o que aconteceu essa semana, que todo mundo sabe. Decepção com figuras públicas. Escândalos jurídicos e religiosos. Religiosos também não preciso nem falar, que todo mundo já sabe, né? E epidemias, inundações, né? Coisas que realmente acabam causando grandes devastações, como foi agora o ciclone. Exagero e indulgência combinados com fé e esperança, sem preocupação com a realidade, nem com as consequências. Quer dizer, acreditar em alguma coisa que não tem nada para fundamentar. Parece uma coisa, mas é outra. Então, também não confiar em promessas. O fato de ter sido prometido não quer dizer que pode ser realizado, né? Há uma tendência também que a gente encontra em algumas pessoas de evitar a responsabilidade das próprias ações e decisões, e quando as coisas não vão bem, a culpa sempre foi de outro. Quer dizer, nunca foi causado por ela, né? Há uma certa complacência, uma certa indulgência. É preciso prestar atenção aos sinais que vão dando as indicações, que é para acabar não se tornando vulnerável e caindo numa situação de desilusão, né? A outra coisa que é bastante aconselhável para esse ano, cuidar dos gastos, evitar gastos desmedidos, se preparar para a tendência realmente que a conjunção Saturno-Plutão fala o oposto disso daqui, né? Então é um contrassenso você pensar que tem um aspecto puxando para um lado e o outro aspecto apontando exatamente para o outro. É claro que a conjunção Saturno-Plutão e o forte Capricórnio são uma forma de equilibrar isso, mas é preciso efetivamente estar atento, né? Então, é uma tendência inflacionária. A formação, por exemplo, de bolhas financeiras é dado por essa quadratura, né? Essa lua nova da agora ativou. Uma outra coisa que a gente vai ver, que isso aqui tem tendências epidêmicas, essa quadratura. Basta dizer que na conjunção de 2009, foi quando eles fizeram a conjunção, foi aquela famosa epidemia que mudou as regras dos aviões.
e está até hoje funcionando em função daquele problema, né? O fato de Saturno estar bem ligado com Netuno não deixa de ser um equilíbrio. Saturno também está domiciliado, né? E ele vai promover a possibilidade de distinguir o que é fantasia e o que é realidade, de buscar meios práticos e se esforçar para concretizar o que foi imaginado. Se for passível de concretização, ótimo, né? Organizar condições confusas, manter a fé perante restrições e entender diferenças visando a união. A conjunção de Saturno com Plutão, um ciclo importantíssimo, que ocorre a cada 35, 37 anos, uma conjunção, dependendo do movimento de Plutão, naturalmente, né? Reestruturação política, econômica e social através de restrições e aumento de controle visando a retificação de erros e abusos. Força coercitiva e repressiva, que tende a restringir liberdade. Mudanças têm como objetivo solucionar déficits, em especial por parte dos governos, por exemplo, Grécia, Itália, Espanha, mas também no sentido pessoal, né? Foi muito interessante observar que no início de março, a notícia que saiu em todas as exposições econômicas foi o seguinte: os ventos mudaram. Há uma tendência à retração. Todos os PIBs caíram, todas as previsões de PIBs internacionais, Estados Unidos, China, Canadá, Alemanha, e muito interessante o que disse o primeiro-ministro da China, dizendo às populações que se preparassem para tempos duros, né? Então, de alguma maneira, corrobora o que a gente está vendo. Reestruturação no sistema bancário e fiscal, começo de um novo ciclo econômico com a tendência recessiva, né? E um problema, conflitos difíceis de resolver que podem chegar às armas. É um ciclo muito relacionado a situações de guerra, como foi o ciclo de 14 na Primeira Guerra Mundial, o ciclo de 47, quando surgiram diversos países como Índia, Paquistão, depois Israel, China. Então, de alguma maneira, tem um histórico de guerra do Vietnã, guerra do Afeganistão, nos aspectos de quadratura, e é famosa a oposição Saturno-Plutão desse ciclo que está terminando em 2001. Torres Gêmeas, ataque ao Pentágono, a história mudou a partir dali. Então, ele tem uma tendência realmente de xenofobia e uma tendência autocrática, né? Então, ele reverbera nesses países que eu citei. Paquistão, Israel e Índia têm essa conjunção nos seus mapas. A China e a Alemanha não têm, mas elas reverberam com esse ciclo. Quer dizer, toda vez que tem situações do ciclo, tem alguma situação nesses países, né? Porém, tudo a gente pode usar positivamente, né? O uso correto da conjunção Saturno-Plutão é de usar força, poder e ter controle sobre as situações, de resistir em períodos que sejam duros, a pessoa consegue se manter, né? Perseverança para ultrapassar obstáculos aparentemente intransponíveis, mas é preciso evitar endividamento, economizar, poupar, né? Então a gente vai ver agora a lua nova de 6 de abril, em 15 graus de Áries, que é uma lua, lunação, que faz quadratura com o eclipse de 5 de janeiro, em 15 de Capricórnio, ativando Saturno, né? E o eclipse da lua de 2 de julho, em 24 de Capricórnio, que faz uma conjunção também com Plutão. Esses dois planetas, eles têm a sua maior proximidade no final de abril, antes de retrogradarem. Plutão retrograda dia 24 em 23 graus e Saturno retrograda dia 29 em 20 graus. Quer dizer, eles ficam menos de 3 graus, a aproximação deles este ano. A outra coisa também importante é que, como o nó do Sul faz conjunção, está atualmente a conjunção com Plutão e depois faz conjunção com Saturno,
com Saturno 3 vezes, por causa da retrogradação de Saturno, ele potencializa no sentido restritivo essa conjunção. E com outro agravante, que além do nodo da Lua, Saturno e Plutão também estão junto ao nodo sul de Plutão. Essa é uma posição heliocêntrica, mas que é trabalhada na conjugação, quer dizer, de trânsitos, por exemplo, de planetas geocêntricos com uma posição heliocêntrica. Um planeta tem 4 pontos importantíssimos na sua órbita. São os 2 nodos e o afélio e o periélio. Plutão foi descoberto quando ele estava no seu nodo norte. E agora ele atinge seu nodo sul. Desde 2008 eu abordei a questão dos desafios que ocorreriam para a humanidade 2018, 2019, em função do Plutão chegar no seu nodo sul, exatamente com relação à escassez. E é muito importante a gente se conscientizar da questão do evitar o desperdício. Já há um movimento mundial com relação a isso, mas onde cada um de nós deve contribuir. Então, se Saturno e Plutão estão em Capricórnio e o nodo também está, e esse ano, a partir de 5 de janeiro, quer dizer, na verdade, a gente teve um no ano passado, mas a 5 de janeiro, os eclipses estão no eixo Câncer-Capricórnio. Então, essa conotação ressalta também, é claro que o fato de Saturno estar em Capricórnio desde dezembro de 2017 já torna Capricórnio muito importante. Mas essa importância ela vem sendo aumentada. E esse ano, e a gente vai ver que isso vai acontecer até o começo do ano que vem, porque nós vamos fechar o ano com um eclipse em 4 de Capricórnio, e aí vamos ter Sol, Mercúrio, Marte, além do Júpiter, do Saturno e do Plutão em Capricórnio. Então ele vai com o estélio do final do ano até o começo do ano que vem. O quê? Bom, então a política e suas instituições coloca em pauta questões de governo e de poder, que a gente sabe é que terão governos desestruturados, haverá grande mudança, como a gente teve toda vez que Capricórnio tem um estélio de planetas, ele causa mudanças na estrutura geopolítica mundial. Quando Saturno, Urano e Plutão em Capricórnio, nós tivemos desmantelamento da União Soviética e as 2 Alemanhas que se reunificaram. Então, e vários países que estão aí até hoje causando problema na União Europeia, né? Os que saíram da União Soviética e estão aí causando os problemas. Quer dizer, surgiu uma estrutura completamente diferente. É claro que os recursos naturais também são mobilizados. Nós estamos vendo aí o que vem acontecendo com a natureza, muita atenção no que é tangível. Então a gente está vendo aqui Saturno, Plutão, nodo, Capricórnio versus Júpiter em Sagitário e Netuno em Peixe. Então é muito importante seriedade, integridade, honestidade, responsabilidade, organização, esforço, desenvolver competência. O que tiver que ser feito, seja onde for ou no que for, precisa ser bem feito. Urano entrou em Touro agora em 6 de março, definitivamente, para percorrer Touro até 7 de julho de 2025, quando ele entra em Gêmeos, ele ainda volta em Touro. Só em abril de 2026 é que ele entra definitivamente. Mas agora, a partir de 6 de março, ele entrou para percorrer Touro. E aí ele vai, né? Mudanças na maneira de lidar com dinheiro, de ganhar, de gastar, de guardar, independência e praticidade com relação às instituições financeiras. 1,5 bilhão de chineses já faz tudo direto pelo celular, sem utilização nenhuma de banco, e não é nem através de banco, é através de um outro tipo de sistema, né? O dinheiro vivo vai continuar a desaparecer. Eu não me lembro agora, mas tem pelo menos os 2 países da Escandinávia que já marcaram data para parar a impressão de moeda, né? E vai ser substituído por tecnologia. Vocês já devem ter visto que atualmente já tem várias pessoas aqui pagando com celular. Ninguém tira nem cartão de crédito. É simplesmente coloca o celular ali e efetua o pagamento, né? As criptomoedas mais invocas, além do Bitcoin, né?
Isso, claro, que vai provocar mudanças no funcionamento dos bancos e nas regras. Várias agências já fecharam aqui no Rio e a tendência a isso é, sem dúvida, aumentar. Mudanças também na Bolsa de Valores, mas atenção, agitação e surpresas no mundo das finanças, abalando também a segurança financeira individual. Por exemplo, essa semana a gente teve uma prova disso. A Bolsa de São Paulo chegou ao seu máximo recorde e caiu. Quer dizer, essa instabilidade, é claro que ela vai ocorrer numa fase que eu estou dizendo que a semiquadratura de Urano com Netuno está presente, né? A outra questão bastante importante de Urano em Touro é a questão ligada à comida. O que comer ou não, principalmente favorecendo o que é saudável. Essa semana, o programa Cidades e Soluções da Globo News devia ter se chamado Urano em Touro, porque todos os lugares do mundo que estão testando sementes, criando substituição de proteína para substituir principalmente carne bovina, leite e ovos, visando um não prejuízo ao meio ambiente, porque a agropecuária contribui 30% com o efeito estufa, né? E sempre coisas que sejam mais saudáveis sem agredir a natureza, né? Um aumento também que a gente já vem vendo, várias pessoas fazendo isso em apartamentos que seja, plantio individual para produzir tempero para comer, quer dizer, alguma coisa em pequena escala. Então, grandes inovações e mudanças na agricultura e na agropecuária. O aumento do consumo via internet. É claro que esse consumo já vem, mas ele vai aumentando cada vez mais, no sentido da pessoa não precisar ir ao local e ela não sai de casa e ela recebe em casa. Primeiro a gente precisa melhorar o nosso correio aqui para que isso funcione melhor, né? Mas, de alguma maneira, digamos assim, o consumo colaborativo. Essa semana eu achei fantástico. Um português que criou uma empresa para alugar mala. Você não precisa mais comprar sua mala. Você aluga quando for viajar, ele entrega em casa e depois recolhe em casa. Vi também, porque eu tenho algumas amigas fazendo isso, pessoas que querem ter uma bolsa de grife, aluga para ir num determinado, uma bolsa Chanel, uma bolsa que ele não precisa comprar e investir o dinheiro. Então, o aluguel e o consumo colaborativo, sem dúvida que vai estar presente. E a outra coisa, vender o que está sem uso. Você não vai ficar com uma coisa parada ali que pode fazer dinheiro, mesmo que não seja muito dinheiro, né? Então, a outra coisa também é a modernização de estradas, de estações rodoviárias e ferroviárias, inovações na arquitetura para solucionar a falta de habitações. A gente vai ter, de alguma maneira, uma grande importância em ter a questão da segurança da moradia. Porém, Urano em Touro, em aspectos harmônicos, também pode promover tremores sísmicos, né? Além dessa lua nova agora de março, a lua cheia 19 de abril, que é em oposição com Urano, a lua nova de 1º de agosto em quadratura e a lua nova de 28 de outubro em oposição. Então, quando tem uma lua nova ou uma lua cheia que toca esses planetas, ela mobiliza o planeta e o ciclo que ele estiver fazendo, né? Dos ciclos, o que Urano vai fazer na sua passagem por Touro? A principal é a quadratura que ele vai fazer com Saturno, 3 quadraturas em 2021. Então, de alguma maneira, essa já podemos saber que é indicativa de uma grande instabilidade. Inclusive, eu queria dizer a vocês que toda a situação da crise financeira de 2008 começou numa lua cheia na oposição de Saturno com Urano. 15 de setembro de 2008, começa o ciclo ali, Urano-Saturno, e desmontou tudo, que para reconstruir foi muito complicado. Então, ele faz uma quadratura também com Júpiter. Na verdade, o que vai acontecer? Quando Júpiter e Saturno fazem a sua quadratura em dezembro de 2020, 0 grau de Aquário, Urano está em 6 graus de Touro. Então, quer dizer, ele já está ali, na verdade, ele já faz a conjunção com essa quadratura presente, né? E depois Júpiter vai fazer uma conjunção com Urano em 2024. Esse é o mapa do Brasil.
a gente só vai apontar as coisas que são relevantes, quer dizer, seriam os trânsitos colocados sobre o mapa do Brasil. Indiscutivelmente, o trânsito principal é o de Urano em oposição ao Marte, né, que dá situações imprevistas, reviravoltas, acidentes, inclusive de avião. O Rui vai abordar isso mais à frente, eu não vou me prender, mas tem que lembrar que o Marte é o corregente do meio do céu do Brasil. Então são questões que também afetam o governo. O outro ciclo muito importante é a quadratura de Júpiter com Mercúrio, que está aí presente, com Júpiter quadradinho com Mercúrio em 23 graus do Brasil, né? Só que como no céu o Júpiter também está quadrado com Mercúrio, isso está, na verdade, muito pior, né? Hoje aconteceu uma coisa assim absurda, que foi a Vale do Rio Doce dar um aviso de desocupação urgente para a cidade errada, São Gonçalo de Minas, entendeu? Quer dizer, teve uma cidade com problema e a que estava com problema recebeu, e a outra foi um tumulto tremendo e não tinha nada. Quer dizer, uma coisa errada, né? Claro que Mercúrio está em conjunção com Netuno, está ativando a quadratura de Júpiter com Mercúrio, né? Mas essa quadratura, ela é problemática por causa de julgamentos errados, problemas jurídicos, como a gente está vendo, quer dizer, está vendo uma certa disputa do STF com o pessoal da Lava Jato, então, querendo mostrar força, de alguma maneira, isso não favorece a questão da Previdência, que é tão importante para o Brasil, né? O Júpiter está na cúspide da casa 11, que é a casa do Congresso, fazendo a quadratura com Mercúrio, né? E o controle de fiscal, etc. Agora temos o Saturno fazendo um trígono com o Sol do Brasil. Já fez um e vai voltar a fazer, entendeu? Lógico que o Saturno pode dizer reassumir o controle, organizar as coisas, mas usar de seriedade, usar de integridade, né? E, de alguma forma, temos duas mudanças também de casa, outras além do Júpiter, que o Júpiter chega na ponta da 11, retrograda e volta para 10. Plutão está lá na cúspide da casa 12, acredito que o Rui vai falar disso também, né? Quer dizer, problemas de calamidade, prisões, etc. E o pior, Netuno na cúspide da 2, quer dizer, nessa quadratura com o Júpiter. Então, por isso eu estou dizendo, atenção, segurem os bolsos e controlem o dinheiro, porque realmente sai sem observar. Então, a economia fica efetivamente prejudicada ou confusa, né? O Brasil, mapa progredido. O mapa progredido, eu tinha falado no ano passado que o Sol continua em conjunção com Marte. Isso, na verdade, vai até 2023. Mas tem uma coisa agora, é que o Marte está fazendo quadratura com Netuno e Urano do Brasil. Ou seja, então nós temos não apenas um trânsito de Urano com Marte, temos também uma quadratura de Marte com Urano. Quer dizer, isso incentiva situações inesperadas, atitudes de rebelião, atitudes contrárias, né? E nos livramos do trânsito de Netuno com o Sol? Pois é, mas o Sol progredido está em quadratura com Netuno. Então, na verdade, é uma sequência, de alguma maneira, de decepções, de desilusões, de situações fora de controle. E ainda para completar, o Marte por arco solar está no fundo do céu do Brasil. Oposições ao governo, ou ataques ao governo. Quer dizer, embora esse Marte no fundo do céu, ele também não favoreça nada as questões ligadas ao solo, que vão aparecer, a gente vai ver aí com várias presenças da conjunção Saturno-Plutão no mapa de equinócio solstício na casa 4 do Brasil. O equinócio de Áries, né, que foi agora no dia 20, em cima de uma lua cheia, então a gente vai aparecer uma oposição Sol-Lua, né? De alguma maneira, uma casa 6 muito forte, com Sol, Mercúrio e Netuno. Isso chama atenção. Eu queria dizer o seguinte, teve algumas pessoas falando do mapa do equinócio
como se ele fosse um mapa para as pessoas, para o indivíduo. Os mapas dos equinócios e dos solstícios são para os governos e para os países. Eles são da astrologia mundial, não são da astrologia individual. Então dizer que como o equinócio na casa 6, a pessoa é um ano que a pessoa tem que trabalhar, não é isto. Na verdade, o Sol na casa 6 indica que o governo tem que prestar atenção ao trabalho, aos seus trabalhadores, às situações ligadas à saúde, os problemas que elas têm. E de alguma maneira, digamos, a gente vai ver também que isso também pode indicar um problema de saúde de uma figura marcante, porque o Sol representa as figuras marcantes do país, né? A conjunção presente ali de Mercúrio, sim, e a oposição Sol-Lua, embora a Lua vai ser regente do meio céu, mas antes de tudo ela é a Lua. A Lua representa o povo, quer dizer, o povo insatisfeito com as suas figuras de autoridade, com o governante, lá o que seja. Você vai dizer, isso não foi só para o Brasil, isso é para todos. Digamos assim, o mundo, de alguma maneira, há uma insatisfação das populações com relação aos seus governos. Para nós, isso daqui vai cair pela questão de trabalho, a gente sabe que a gente tem deficiência de emprego, situações de trabalho, então, reivindicações. Estamos vendo aí o que aconteceu agora, por exemplo, com as Forças Armadas, que aproveita a mudança da presidência para incluir reivindicações, né? Então, de alguma forma, e isso reforça também a possibilidade de alguma epidemia. Uma casa 6 aqui forte, com Netuno, quadratura com Júpiter na casa 3, e a Lua, digamos assim, na casa 12, apontando para os problemas de hospitais que a gente tem, não tem atendimento suficiente. Embora, sendo regente do meio do céu, dificuldades também para o governo. Quer dizer, não há um favorecimento. A outra coisa importante é que o ascendente é Libra e Vênus está na casa 5, em cima do ascendente do Brasil, 22 de Aquário, ou seja, do ascendente que a grande maioria dos astrólogos do Brasil utiliza, né, chamando atenção para prazeres, dá importância aos prazeres, dá importância aos gastos. E essa Vênus está em quadratura com Marte. Marte é o regente da casa 7. Então, de alguma maneira, isso é um ano que cria problema para a possibilidade de paz, de fazer paz, de articular, digamos assim, corretamente a diplomacia, né? É claro que esse Marte aqui, ele chama para questões financeiras também, nós estamos com esse problema, pode indicar a morte de uma pessoa importante, pela presença na casa 8, e a conjunção Saturno-Plutão na casa 4. Vocês vão ver que isso vai se repetir em mais um solstício e mais outro solstício. Então, isso não favorece agricultura, pecuária, problemas ligados ao solo. Eu tinha colocado ali na previsão do dia do equinócio, dizendo assim, temos ameaça de outras barragens, com certeza. E tem um problema aí também com a usina de Angra dos Reis, quer dizer, estamos no perigo esse ano, numa situação complicada. Olha o solstício de Câncer, mesmo grau do ascendente. Bate na mesma posição, então os planetas lentos estão nas mesmas casas, só que tem uma coisa no solstício de Câncer importante: a conjunção Mercúrio-Marte em oposição com Saturno-Plutão. Então, é uma tensão forte nas proximidades de um eclipse importante, que a gente vai ver a seguir no dia 2 de julho, um eclipse total, e que de alguma maneira, isso aqui indica alguma situação ligada ao governo com que ele reage com força, não indica um bom ânimo por parte das Forças Armadas, então é uma tensão realmente muito forte, né? E o eclipse é um eclipse total, visível Chile, Argentina, várias excursões para o deserto do Atacama para ver o eclipse longo, de 4 minutos e 33 segundos. Esse eclipse ele tem em 10 graus de Câncer, quer dizer, vai pegar a casa 7 para nós no Brasil, focando nessa questão das relações diplomáticas, da relação com outros países, e olha a questão econômica presente aqui com a conjunção Saturno-Plutão na casa 2. E ativa ainda a quadratura de Júpiter com Netuno.
Isso aqui é a visibilidade do eclipse. Isso aqui só para mostrar aonde o eclipse passa, Estados Unidos, e a conjunção também Saturno-Plutão, também aqui no fundo do céu, bate pelo centro dos Estados Unidos, e aqui Índia, Oriente Médio. Por que eu botei o mapa da posse de Bolsonaro? Que o eclipse é em oposição ao Sol da posse de Bolsonaro. Sol em 10, Saturno em 11. Então, alguma coisa importante esse eclipse poderá representar, né? Na verdade, digamos assim, para mim tem duas coisas relevantes aqui nessa posse. A conjunção, estava até conversando com o Rui sobre isso antes. Mercúrio e Vênus e Lua na casa 7, sendo a Vênus regente do ascendente, o quanto vai haver importância das relações diplomáticas e está dependendo do que acontece fora. Quer dizer, o que acontece fora reflete, então, não só a gente vai ter os nossos problemas, como também a gente vai ter os problemas que vêm de fora e com os quais nós vamos ter que lidar. Me chama a atenção também o problema do Urano na casa 12, regente do meio do céu, em quadratura com os lódios no eixo 3-9, tanto com relação a problemas vizinhos como questões estrangeiras, situações ligadas a acidentes também, que a oposição de Urano com Marte também chama atenção, e surpresas repentinas. O eclipse parcial da Lua, que ocorre em 16 de julho, ele é em conjunção com Plutão, como eu tinha colocado ali. Vocês só observam aqui que, de alguma maneira, esse eclipse mobiliza o mapa do equinócio no sentido do eixo 6-12. Então, ele reforça o que já está prometido no equinócio. O equinócio de Libra vai mostrar, de novo, a angularidade de Júpiter e Netuno, com Netuno fazendo quadratura com o meio do céu e o fundo do céu. Sempre que Netuno faz isso, aqui aparece algum escândalo, alguma confusão, alguma situação muito problemática, ou na relação com um país vizinho. A presença de Sol e Marte aqui na casa 1, de alguma maneira, pode fortalecer a presença das Forças Armadas. Solstício de Capricórnio. Aí Júpiter já está em Capricórnio. Então os três já se encontram em Capricórnio, fortalecendo o signo, né? Os princípios do signo. Vocês verificam que pela terceira vez está lá a conjunção Saturno-Plutão na casa 4. É claro que a 4 também é a casa da oposição ao governo. Então, de alguma maneira, isso pode indicar uma rigidez com relação a essa oposição. E o eclipse anular do Sol, no dia 26 de dezembro, logo depois, portanto, ele vai ter a diferença aqui, é uma ênfase muito forte na casa 2, e a partir daí é o que eu disse a vocês. Mercúrio, em janeiro, entra em Capricórnio, e depois vai entrar Marte, e eles ficam por ali com esse estélio de Capricórnio, com a presença também de planetas lentos até abril, né? Na verdade, é uma coisa importante a gente ter também o Marte, ele vai e volta, passa um tempo de mais de 6, 7 meses em Capricórnio. Aqui a gente vê que é um eclipse em conjunção com Júpiter e trígono com Urano. Aqui, o que tem de bom ali no fim do ano é esse trígono de Júpiter com Urano, que promove algumas situações imprevistas positivas. Esse ciclo, quando ele começou em 2010, ele foi um ciclo muito inventivo, de muitas novidades, né? A gente já está vendo aí, inclusive agora, essa ligação da NASA com a SpaceX, que já está propondo uma viagem para Marte. Vocês já podem comprar por $500 milhões, e já estão programando, né? Então, aqui a gente tem questões financeiras importantes para mim também, nesse eclipse com relação ao Brasil, é a quadratura de Urano, que nessa posição aqui está em oposição ainda a Marte do Brasil,
fazendo quadratura com o meio do céu e fundo do céu, prometendo possivelmente alguma surpresa. Esse eclipse, ele se localiza na Indonésia, Malásia, Singapura, é um eclipse anular do Sol, né? E importante a gente observar também aqui, onde ele passa aqui no meio do céu, na China, e claro, essa parte aqui, e aqui a gente vai ver a conjunção de Saturno e Plutão. Quer dizer, a passagem dessas conjunções nesses mapas de equinócios, solstícios e eclipses pode indicar situações verdadeiramente que sejam mais restritivas ou mais difíceis. E o Rio de Janeiro, só para a gente terminar muito rapidamente, o Rio de Janeiro que vem numa situação, a gente sabe, bastante complicada e que efetivamente o ano passado Netuno estava em cima de Plutão, agora ele está no ponto médio entre Sol e Plutão. É uma posição difícil também, porque ele desorganiza as questões de autoridade, poder, há um descontrole com relação a isso. Nós já vimos aí essa semana o problema do governador com o prefeito, quer dizer, um tira a polícia, o outro fala para botar de novo. Então, é uma situação que não favorece nada o comando da cidade, né? Porém, a gente tem dois alentos esse ano, que é o trígono de Urano com Júpiter, né, que sempre promove novidades, como eu falei, positivas, e o Marte, que saiu da conjunção com Saturno, muito difícil, e que está agora no trígono também com Urano. Então isso pode promover alternativas que sejam mais positivas para o funcionamento da cidade. Embora a gente ainda tenha surpresas, pelo Urano, arco solar em conjunção com a Lua, que fala da população, e o Marte por arco solar, que ainda tem uma quadratura com Marte. Mas, digamos assim, o Saturno, perdão, por arco solar que ainda tem quadratura com Marte. Mas, de qualquer maneira, a gente já tem mais algum alento para ter uma expectativa um pouco melhor. Não é solução, porque enquanto Netuno estiver por ali, não vai ter solução, mas expectativas um pouco melhores. Então era isso que eu queria falar para vocês.